Quando tratamos sobre sociologia da religião, é importante enfatizar que não dá para separar a sociologia da história, das questões geográficas e políticas e econômicas. São fatores imprescindíveis para se poder calcular os fatos ou chegar a algumas resoluções. Mas o interessante é que nós estamos focados na sociologia da religião. E Max Weber, ele se caracteriza por ser um dos sociólogos que vai abrir um leque para a sociologia moderna, aos quais os anteriores não haviam trabalhado, que é a questão religiosa como influenciador de certos resultados sociais. Cronologicamente, os sociólogos clássicos, ou aqueles que são os fundadores da teoria social, nós podemos considerar primeiro Augusto Comte, porque ele nasce no ano de 1798 e morre no ano de 1857, portanto, ainda no século XVIII. Depois Karl Marx, em 1818 e morre em 1883. Em terceiro lugar, Émile Durkheim, que nasce em 1858 e morre em 1917. E o quarto e mais importante, que é Max Weber, que nasce em 1864 e morre em 1920. Max Weber, portanto, ele será considerado o filósofo clássico mais importante da modernidade, porque, evidentemente, teve as condições apropriadas para estudar todas as teorias anteriores e se aperfeiçoou, trazendo inclusive aos fatos estudados algo que os demais não haviam considerado, que era a questão religiosa que influenciava principalmente a vida na Alemanha. Max Weber nasceu na cidade de Erfurt no ano de 1864, na Turíngia, da Alemanha. Ele também era filho de um jurista e político e também foi do Partido Liberal Nacional na época de Bismarck. Estudou nas universidades de Heidelberg, Berlim e Gotinga. Ele se formou em Direito e também fez doutorado em Economia, onde desenvolveu as suas obras de Sociologia. As obras mais importantes de Max Weber é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a mais lida, e também Economia e Sociedade, que é considerada uma grande obra tanto para a economia como para aqueles que querem entender um pouco mais de sociologia. A partir de 1893, passou a lecionar em diversas universidades da Alemanha e principalmente em Heidelberg. E entre os anos de 1898 a 1906 se afastou do magistério por alguns problemas de saúde. Depois ele foi para algumas viagens e se dedicou ao trabalho acadêmico. Passou um bom tempo também nos Estados Unidos estudando a sociedade americana. Max Weber fez a sua primeira obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, entre os anos 1904 a 1905. E depois ele fez uma revisão no ano de 1919, mas não conseguiu ver o lançamento da sua última obra. Na obra Panorama do Pensamento Cristão, da CPAD, Max Weber aparece como um dos principais sociólogos cristãos. Segundo a obra, diz que ele é considerado pela maioria dos historiadores de sociologia o indivíduo que mais que qualquer outro influenciou o desenvolvimento da sociologia ocidental. O pai de Weber é descrito como um burocrata bem-sucedido, ligado ao meio político e à vida de prazeres mundanos da sociedade da classe média. Sua mãe era calvinista devotada que preferia um estilo de vida ascético. A tensão entre os dois, indubitavelmente, influenciou Weber à medida que ele tentava reconciliar o positivismo de Durkheim, as teorias de conflito de Marx e a influência na sociedade de ideias como a religião protestante. O autor ainda diz que, diferente de Durkheim, ele rejeitou a ideia de um conjunto de leis que explicariam o comportamento social. Diferente de Marx, ele rejeitou a ideia de que o sistema econômico é o fator terminante primário do pensamento e das relações humanas. Ele buscou desenvolver uma sociologia que responderia pela natureza complexa da vida social. Está entre Durkheim e Marx como humanista, porém mais erudito que revolucionário. Weber produziu escritos volumosos. Para alguns estudiosos da ciência, Karl Marx é considerado o maior sociólogo da história da Idade Moderna, mas
para alguns grupos mais heterogêneos, Karl Marx talvez nem fosse considerado um sociólogo, e sim um filósofo. Essa discussão ela pode gerar vários debates. A questão é que Marx ele acabou influenciando bastante as revoluções que vieram posteriormente às suas teorias, principalmente sobre a questão do capital, da expropriação do trabalho e das lutas de classe. Max Weber, apesar de ser muito mais intelectual e ter muito mais gabarito acadêmico, foi deixado, de certa maneira, em segundo lugar em relação a Karl Marx, porque não gerou tanta influência para as revoluções posteriores. Mas os seus escritos, com certeza, são de suma importância para se compreender melhor todas as questões sociológicas que ocorreram naquele momento com o nível de prosperidade dos Países Baixos, da Alemanha e até dos Estados Unidos e outros países correlacionados. A nossa intenção não é dar ênfase somente à teoria de Weber sobre a sociologia moderna, porque todos os outros autores foram fundamentais para embasar a sociologia weberiana. Porém, é importante reconhecermos que nos dias atuais pouco se fala de Max Weber e mais se fala de Karl Marx devido à sua influência ao mundo político. É interessante também lembrar que Weber sofre um certo estranhamento por parte da sociedade científica por ter sido de origem protestante, inclusive enfatizado a questão religiosa na sua sociologia, dando fundamentos para o que ele acreditava ser a base, ou melhor, aquilo que foi o elemento principal do chamado espírito do capitalismo. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre as teorias weberianas e vamos dar ênfase nos livros mais estudados da história da sociologia, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E vamos identificar, dentro desta teoria, desta grande pesquisa realizada por Weber, quais foram os fatores e as características que ele identificou na sociedade moderna que levaram ao progresso econômico, ao desenvolvimento, através do que ele chama de ética baseada no protestantismo e o espírito ou a cultura do capitalismo daquele momento. Até a próxima aula. Estou esperando você.